O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo o seguinte: Timóteo, preste atenção aqui, preste atenção, dona Ermengarda, preste atenção, seu Jorge, preste atenção no que foi que o apóstolo Paulo disse aqui. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada, isso é, inspirada por Deus, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então preste atenção nisso. Tudo que foi escrito na Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, com a finalidade de nos preparar para sermos pessoas vencedoras, porque é isso que o Senhor espera de cada um dos seus filhos. Deus quer que cada um dos seus filhos se realizem na vida. Mas por não termos esse entendimento, por não dar muita importância ao que Deus diz, a gente deixa o diabo enganar e roubar a nossa bênção. Tudo o que fazemos tem uma consequência. E tem sempre um fruto a colher daquilo que nós plantamos. Então quando a gente faz algo que não agrada a Deus, a gente se afasta dele. E pior do que isso, quando nós deixamos de obedecer a Deus, nós estamos obedecendo ao maligno. E é por isso que diz Romanos 6,16, está escrito assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas não é só isso. A Bíblia declara que o salário do pecado é a morte. É a separação de Deus. E uma vez afastados e separados do Pai Celestial, o diabo fica à vontade para fazer o que ele quiser. E pode ter certeza que as intenções dele não são as melhores. Aquele que quer se ver livre dos ataques do inferno e do sofrimento imposto pelos demônios, precisa deixar o pecado. Ponha isso no seu coração. É preciso deixar o pecado. O apóstolo Paulo falou: você é servo daquele a quem você se apresenta para servir. Se você serve ao pecado, você se torna escravo do pecado. E se você serve a Deus, consequentemente você se tornou um servo da justiça. É preciso deixar o pecado. Sempre que você pegar na Bíblia para ler, ou parar para ouvir a pregação da palavra, fique atento, porque se você colocar diante de Deus o seu coração com aquele desejo sincero de ter um encontro com Deus, Ele vai falar com você. Ele vai falar no seu coração. E quando Ele fala, Ele nunca desperdiça a palavra dele. Muito pelo contrário. Toda palavra que Deus nos faz entender é para solucionar o nosso problema. Quando Deus revela algo para a gente, dentro daquela revelação, dentro da palavra, Ele coloca o poder dele à nossa disposição para fazer aquilo se cumprir na nossa vida. A força da palavra de Deus vai muito além daquilo que nós podemos ver ou sentir. Por isso, quando nós estamos lendo ou ouvindo a palavra de Deus, e aquela palavra mexe conosco, você sente aquilo mexer dentro do seu coração, você sente o mover de Deus ali, é Deus visitando você naquele momento. E aquele é o momento do qual Jesus disse, em João 16:22, eu vos tornarei a ver e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Então quando você sente, você está ouvindo a palavra de Deus e sente aquela emoção, aquela coisa mover dentro de você ali, pode ter certeza, Jesus está te visitando. Ele está trazendo, você sentiu aquela alegria, é a presença de Deus. E Jesus disse mais, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade eu vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, naquela hora, Ele vos há de conceder. A palavra de Deus, ela sempre revela para a gente o que Deus quer fazer na nossa vida. E quando Deus nos revela a palavra dele, é o poder que precisamos para dar fim aos nossos sofrimentos. Quem não crê nas declarações do Senhor se comporta como um ímpio.
É como você chamar a Deus de mentiroso. As obras de Deus, elas são feitas por meio da fé. Tudo é por meio da fé. Nós temos que exercer a autoridade com fé e não ficar pedindo a Deus que faça aquilo que Ele prometeu. O que Deus prometeu, Ele já cumpriu. Só depende de nós agora fazermos uso da fé e na autoridade que Ele nos concede, temos que determinar a saída do mal, para assim tomar posse daquilo que é nosso. No livro de Apocalipse, capítulo 5, no versículo 9 e 10, diz que com o seu sangue, com o sangue que foi derramado na cruz, o Senhor Jesus nos comprou, ou seja, Ele pagou pelos nossos pecados, quitou a nossa dívida com Deus e nos fez reis e sacerdotes para o Senhor nosso Deus. E se isso foi colocado na Bíblia, é porque Deus quer que eu e você saibamos que nós já fomos resgatados por Jesus do poder das trevas, do domínio de Satanás. E nós recebemos de Jesus a capacidade para agir como soberanos na nossa vida. Somos nós que temos a última palavra. Ninguém pode questionar ao rei quanto à sua decisão. Quando o rei toma uma decisão, está tomado, não tem que questionar. E se está escrito que nós fomos feitos reis e sacerdotes para o nosso Deus, nós temos que agir dessa forma. Temos que agir de modo soberano sobre a nossa vida. O que o rei decidir está decidido, ninguém pode voltar atrás. O rei não tem que dar satisfação a ninguém do que ele fez ou deixa de fazer. Ele toma a decisão, determina que se faça e a ordem dele tem que ser cumprida. A palavra do rei, ela tem poder, ela tem autoridade. E quando por Jesus Cristo nós fomos feitos para Deus, como reis e sacerdotes, isso significa que se nós agirmos dentro da palavra de Deus, de acordo com o que está escrito na Bíblia, a nossa ordem no mundo espiritual, ela é soberana. Quando você der uma ordem, a sua ordem é soberana, desde que ela esteja de acordo com a palavra de Deus. Por esse motivo, nós temos que conhecer a palavra de Deus, saber quais são os nossos direitos, qual é a autoridade que Jesus nos deu. Porque quando nós determinarmos, de acordo com o que diz a palavra, nós estamos falando como reis no mundo espiritual. E a palavra do rei, ela não é questionada, ela tem que ser cumprida. Mas claro, isso tem um limite. Nós temos que estar dentro da palavra de Deus. Eu só posso determinar aquilo que Deus me deu autoridade para determinar. Quando nós entendemos pela palavra de Deus que uma bênção nos pertence, naquele momento, tudo que nós determinarmos vai ser feito. Por quem vai ser feito? Pelo poder da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Ele afirmou em João 14,14, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E eu já expliquei isso, que pedir em nome de Jesus é você determinar de acordo com a palavra. Então, você entendeu a palavra, você pode determinar. Não precisa ficar mais agora esperando, porque se Deus fez você entender que aquilo é para você, é porque Ele já te deu aquela bênção. Só depende agora de você se levantar na fé e determinar. Por exemplo, a pessoa que está doente, ela não tem que ficar pedindo a Deus para curar ela. Se ela entende pela palavra de Deus, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, que pelas feridas de Jesus Cristo ela já foi sarada, e ela determina que isso seja feito, ela está determinando com autoridade no mundo espiritual, porque ela é soberana sobre a vida dela. A vontade dela é soberana no mundo espiritual, porque ela está falando de acordo com a palavra de Deus. Isso se ela crê na palavra de Deus. O que ela determinar vai acontecer. Então você vai dizer, você entendeu uma palavra, entendeu que a bênção é tua? Tu vai dizer, pai, eu não quero esse mal, eu não aceito esse sofrimento, hoje eu vou parar com essa situação, isso vai ter que acabar, você dá uma ordem e não volte atrás naquilo que você falou. De jeito nenhum volte atrás na sua ordem, porque ainda que os resultados não apareçam naquele momento, pode ficar certo de que a sua ordem, quando ela foi dada em conformidade com a palavra de Deus, ela é revestida de autoridade e é como se fosse a palavra do rei.
que quando é dada, tem que ser cumprida. E vai se cumprir. Mas quando a coisa não está funcionando, você vai dizer, não, mas eu falo e não acontece, não funciona. Se eu determino a saída do mal, o mal não vai embora. Eu luto para ficar curado, a cura não vem. Eu dou um duro danado para prosperar e a prosperidade não chega. O que é que eu faço? Quando a coisa não está funcionando para mim, o que eu tenho que fazer? Veja então o que diz no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 5. Preste atenção no que está escrito aqui, porque isso pode ser o que está faltando para você exercer a ordem, a sua autoridade, exercer a sua soberania no mundo espiritual. Só um minutinho. Então veja o que diz Provérbios 25, versículo 5. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Preste atenção aqui. Se você é rei, você precisa reinar. E a Bíblia diz que Jesus fez de mim e de você rei e sacerdote. Mas se você não está conseguindo exercer a sua soberania, pode ser que ainda tenha um ímpio na sua presença. O ímpio, no caso, é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. O ímpio é o que não respeita a Deus. Você precisa examinar-se a si mesmo com sinceridade e ver no que é que você tem desrespeitado a Deus. Em que setor da sua vida tem um ímpio? Em que setor da sua vida você não está obedecendo? No que é que você está dando ouvidos? Ou melhor, no que é que você não está dando ouvidos à palavra de Deus? É esse ímpio que está impedindo você de reinar. É esse ímpio. Tem um ímpio na sua vida. Se a coisa não está acontecendo como está escrito na palavra de Deus, como deveria ser, é porque a sua soberania ela está sendo impedida por um ímpio. Você não está conseguindo reinar por causa disso. E esse ímpio pode ser um pensamento sujo. Pode ser uma coisa que leva você a fazer o que Deus não aprova. Às vezes você traz no coração um projeto, um plano que não agrada a Deus. Ou às vezes você anda praticando algo que você sabe que a Bíblia condena, mas porque isso te dá prazer ou te dá lucro. Ou até mesmo, quem sabe, esse ímpio é uma má intenção que você tem. Um sentimento de vingança, um desejo mau no coração, uma vontade de ver o outro se estrepar na vida, se dar mal na vida. Alguém que no passado contrariou você e agora você quer se vingar. Eu não sei o que pode ser. Só você tem condições de ver o que é que está te condenando diante de Deus. Esse ímpio é qualquer coisa que em determinado momento tem feito você desrespeitar a palavra de Deus para atender um apelo do seu corpo, um desejo escondido, uma coisa que só você sabe, mas que tem manchado as suas vestes espirituais e tem feito com que você não tenha uma voz ativa no mundo espiritual. É por isso que nada do que você determina dá certo, nada funciona, porque você está sem moral no mundo espiritual, você não respeita a Deus. É só o demônio vir com uma tentação e você se abre para fazer a vontade dele. O bicho sabe que é só fazer uma pressãozinha que você cede. Então ele não dá nem bola para o que você fala. Quando você ora, quando você manda ele embora, ele não está nem aí para você, está rindo de você. Você não tem moral porque você faz a vontade dele. Quando ele vem com aquela tentação, você cede. Então esse é o ímpio que você tem que tirar de diante do seu trono. Fé você tem, mas não vem respeitando a palavra de Deus. Você até ouve, gosta, concorda, mas na hora que vem a tentação você esquece da palavra. O seu desejo, a sua vontade fala mais alto. A sua necessidade fala mais alto do que a palavra de Deus. Então, se o pecado tem dominado você, ore pedindo perdão a Deus pela ignorância a respeito da sua posição diante dele. E logo a seguir se declare morto para o pecado. É assim que nós temos que ser. Mortos para o pecado. O
O pecado não pode ter domínio sobre nós. É o que recomenda a Bíblia em Romanos, capítulo 6, versos 11 ao 14, diz assim: considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, e nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Diga graças a Deus. Com a vinda de Jesus, o domínio do pecado sobre nós acabou. Mas se nós não obedecermos às revelações da palavra de Deus, nós daremos ao diabo novamente o controle sobre as nossas vidas. O apóstolo Pedro escreveu dizendo o seguinte, 2 de Pedro, vamos ler lá, capítulo 2, versículo 20 ao 22, está escrito assim: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lã. Se isso acontece com você, você sempre se arrepende, você diz que não vai fazer, mas sempre volta a cometer o mesmo erro. Então, tem um ímpio na sua vida. É um demônio. E esse ímpio está impedindo você. Quando tem um ímpio na nossa mente, no nosso coração, um desejo maligno, é porque tem um demônio ali, trabalhando naquilo. E esse demônio foi mandado pelo diabo para nos convencer. A palavra de Deus condenou, está condenado. Você tem que botar isso no seu coração. A palavra de Deus condena, está condenado. Eu não quero nem saber disso. A palavra de Deus aprova, então está aprovado. Nunca faça acordo com o inimigo. Nem sequer dê ouvidos ao que ele diz. Eu conto o caso de um caçador de urso muito famoso. E o cara era bom mesmo. Vinha o urso, ele apontava e mandava fogo e não tinha conversa, não errava uma. Mas um dia ele vacilou. Então ele ficou naquela, mato, não mato, o urso falou com ele: peraí, não adianta, não atira não, eu não quero te fazer mal. Aí ele começou a dar ouvido ao urso: bem, você está falando comigo? Não, não me mata, eu não vou te fazer mal. Por que você quer me matar? O urso falando com ele, né? Aí ele falou para o urso: bom, eu estou com muito frio, eu preciso da sua pele para fazer um casaco. Então o urso falou para ele: bom, nesse caso a gente pode fazer um acordo, você não precisa me matar. Tudo que eu quero também é alguma coisa para comer. A gente pode combinar. Você sacia minha fome, eu te dou um casaco de pele. Você não precisa me matar por causa disso. A gente pode ser amigo. O que você acha? Aí o camarada deixou levar pela conversa do urso. E os dois foram abraçados, caminhando para dentro da mata. Conversa vai, conversa vem, passa um pouco. O urso volta depois de devorar o caçador. Não se pode dizer que o urso não cumpriu também o acordo que ele fez, né? Ele cumpriu, ele saciou a fome e em troca ele aqueceu o caçador dentro do seu casaco de pele. O caçador ficou quentinho ali, né? Não é bom não fazer acordo com o inimigo, não. Quando o inimigo fala alguma coisa, a gente tem que fechar o ouvido para não ouvir. Veio a tentação, veio a proposta indecente, a proposta imoral. Não quero nem ouvir, não é comigo. Eu sou de Deus. Meu irmão, não tem conversa com o inimigo. Não dê ouvidos para ele, não queira nem sequer dar uma olhadinha para ver como é que é. O bicho é peçonhento. Ele é astuto, ele sabe como te convencer a fazer o que não presta. Ele sabe como te convencer a fazer. Sabe como te tirar da presença de Deus. Tem que tirar o ímpio da presença do rei. Quer prosperar, quer vencer na vida, quer ser ouvido no mundo espiritual, quer ter as suas orações respondidas, tem que tirar o ímpio da presença do rei. Senão o rei não consegue governar.
E como é que eu tiro isso do meu coração? Como é que eu tiro o ímpio da presença do Rei, de diante do meu trono? Tem que entrar diante de Deus e dizer: meu Deus, isso não é bom. Eu não quero mais esse ímpio se opondo a mim. E tem que tomar uma decisão séria. Eu não vou mais fazer isso. Eu vou me santificar, eu vou me consagrar e o diabo não vai mais poder tocar em nada do que me pertence. Você tem que tomar essa decisão. Aí quando você fizer isso, o que é que vai acontecer? O seu trono se firmará na justiça. Não é isso que está escrito? Tire o ímpio da presença do Rei e o seu trono se firmará na justiça. O diabo não tem poder para tocar naquele que é de Deus. Mas se você diz que é de Deus e continua dando lugar ao ímpio no seu coração, então você nunca vai se firmar. O seu trono nunca se firmará na justiça. E quando você orar e determinar, nada vai acontecer. Porque você ainda está andando em cima do muro. Você ainda não se decidiu de que lado você quer estar. Você está com um pé no reino de Deus e outro pé nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo. E desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum. Então a mensagem que Deus tem para você hoje é essa mensagem. Provérbios 25, versículo 5. Guarda essa mensagem. Tira o ímpio da presença de Deus, e o seu trono se firmará na justiça. Vamos orar agora? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por nos ensinar que devemos viver em santidade. Porque se não dermos lugar ao diabo, ele jamais poderá nos afligir com os seus males. Senhor, eu oro agora por essa pessoa que entendeu a mensagem e que vai expulsar o ímpio da vida dela. E eu vou fazer isso agora na autoridade que me é dada e em nome do Senhor Jesus Cristo eu amarro esse espírito de imoralidade que pousou sobre essa mente, o espírito do inferno que veio para destruir a moral dessa pessoa e que está fazendo ela se comportar como uma doida, uma pessoa sem juízo. Eu digo a você, demônio, está amarrado, está acorrentado, não vai mais agir nessa vida. E você também, o espírito de derrota que está sobre a vida dessa pessoa, que não deixa nada dar certo, não deixa os sonhos dela se concretizar. Você que amarra a vida financeira, a vida sentimental dessa pessoa. Essa pessoa não consegue ir em frente, não consegue prosperar, não consegue sair do vermelho. Quem vai ficar vermelho agora é você, demônio. Porque o fogo de Deus está descendo sobre essa pessoa para libertar e está descendo sobre você agora para te queimar, para te torrar, para fazer churrasco de capeta. E eu te mando em nome de Jesus Cristo, saia dela, não volte mais. Você perdeu agora o domínio sobre essa vida. Em nome de Jesus Cristo, pega tudo que é teu, pega a tua doença, pega a tua imoralidade, pega o teu vício e tudo mais que você trouxe sobre essa pessoa. E vai embora com todo o teu mal e você que está causando a deformidade na cabeça dessa criança. Em nome de Jesus eu te amarro, te proíbo de continuar, paraliso a tua ação e mando em nome de Jesus, sai! Vai embora! Eu dou a bênção para todos os que oraram comigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Você diga e eu recebo a bênção. Amém. Graças a Deus.